né, o livre à leitura, todo esse movimento em torno de resistência, né? Resistência, rebeldia, crítica, né? E apropriação dessa realidade através da arte. As ribeiras do Oti, desde os primórdios morada dessa gente Caratis. Crateus, a batata de Teiu, Crateus, Ceará, esse homem, Crateus, Jamachi, Vatara, Luz, Previdal, tingiu as portas com a proteção da cruz. Verdade. Crateus, Ceará, esse homem, Crateus, Jamachi, Vatara, Luz, Previdal, tingiu as portas com a proteção da cruz. Lá dentro do Regina Passos, nessa época aí, eu ainda era aluna. E pouca gente ficava nesses movimentos. Pouca gente. Tinha aquelas pessoas que se destacavam mais, e aí a gente começou a achar que nós deveríamos fazer, nessa época não era greve estudantil, né? Eu não estou recordando como era o nome. A gente começou a fazer parte desse movimento. Lá foi onde começou a surgir o jornal, onde as pessoas podiam expressar aquilo de reivindicações, de coisas que a gente poderia fazer dentro do Regina Passos para melhorar, né? Porque a maioria era calada, as pessoas eram totalmente caladas, não tinha como fazer diferente. Antes teve quando era na congregação, mais lá no Regina Passos, mesmo como não estudante, era fazia parte desses movimentos, Stalin, professor Stalin, e outras pessoas que ainda tinham uma voz para falar a respeito dessas coisas. Mas a gente não ouvia muito na sala de aula, e aí ficava um pouco difícil. E o movimento de teatro? Aí de teatro a gente tinha no próprio auditório, né? Alguns movimentos, porque a maioria que estava lá vindo do Instituto São Inês ou de outras escolas, onde a Madre Francisca fazia a gente cantar, recitar e fazia as peças teatrais, que eram os dramas. Nessa época eram os dramas. E aí fazia lá. Mas assim, com histórias muito infantis, que poderiam também, para os pedagogos que a gente ia fazer, para as meninas fazerem isso com os alunos das escolas, que elas faziam os estágios, que eram 3 estágios. O de participação, e depois elas faziam a experiência lá até chegar ao de registro, né? Isso aí eu acho que é verdade, né? Tinha poucos artistas plásticos, mas tinha a Rosa Moraes, tinha o João Batista. Então, Crateús é essa terra extraordinária, né, que a gente tem e nos deixa orgulhosos de pertencer a essa cidadania. E esses movimentos, que sempre foram uma espécie de vanguarda cultural, sempre foram feitos com essa marca de Crateús. Nós aqui fizemos, a partir de 2008, a Paixão de Cristo. A nossa Paixão de Cristo a gente leva para a praça, 120 atores, a gente faz a crucificação e quem assiste se emociona, vê o Cristo ser pregado na cruz, vê o sangue sendo derramado, as pessoas choram. E nós temos esse processo continuado sempre com personagens ativistas da cultura e da arte, fazendo acontecer esses eventos. Nos anos já
do novo milênio, a partir dos anos 2000, nós tivemos um grande levante aqui com os pontos de cultura. Crateús chegou a ter 5 pontos de cultura. Havia o ponto de cultura da SAB, Sociedade Amigos da Biblioteca Norberto Ferreira Filho, que fez feira de livros na praça, que fez exibição de cinema. E em 1954, a professora Maria Dalite Menezes Teixeira criou o externato Nossa Senhora de Fátima. A princípio, na residência dela, a princípio onde sempre funcionou. E tinha como professor, além dela, professora, também os filhos, e foi contratando mais alguns. Essa escola teve uma aceitação muito grande na população, formou muitas gerações de crateuenses, tinha uma disciplina muito rígida e o conteúdo livresco decorado, eram as características dela. Depois dessa escola, uma que se destacou também foi a escola de Dona Rosa Ferreira de Moraes, que era na estação, era chamada Escola Auxiliar da estação, onde ela morava. Mas aí ela, além das aulas, ela dava aula de canto orfeônico e também preparava festas cívicas, religiosas, que os alunos apresentavam no último sábado de cada mês. A escola mais conhecida dessas particulares, bem do início, é Dona Cota. E aí, depois dessas 3 escolas de Madrinha Francisca, Dona Dalite, Dona Rosa Moraes, chega 1964, o primeiro bispo do Antônio Batista Fragoso. Aí o município já tinha mais escolas, tinha criado 16 escolas nos distritos, e aí os alunos já estudavam, de qualquer idade, estudavam a carta de ABC. E logo depois veio a década de 60 e era a ditadura militar, e mais para o final da década o Estado resolveu construir escolas também grandes, porque a população crescia em analfabetismo. Então, na década de 60 foi construído o Lions, a Escola Virgílio Távora, a Escola Santa Inês, do Estado todas. E a contratação era feita através de um deputado que tivesse maior votação e o maior número de contratos. E as escolas continuavam poucas, com muitos analfabetos. Então, quando chega Dom Fragoso, aqui o primeiro bispo, em 1964, cada 10 pessoas, 3 apenas sabiam ler, e ele foi montando as equipes de trabalho, e uma das equipes foi do movimento de educação de base. E era um movimento formado por uma equipe de 7, um jipe e um lugar de residência, o jipe para fazer o deslocamento, porque a zona rural tinha muitas pessoas analfabetas. E aí foi usado o método Paulo Freire. O método Paulo Freire foi buscar as pessoas indicadas por comunidades, por grupos, e fez uma semana de formação no Colégio Regina Tassi. As pessoas que estudaram no método Paulo Freire foram procurar no seu grupo que foi indicado quem era que ia fazer a alfabetização. E aí iam formando já o círculo de cultura. E as pessoas foram fazendo um levantamento do vocabulário. Esse vocabulário foi formando palavras geradoras que constituíram depois o livro de todos. Então, essas palavras geradoras, elas eram discutidas com um tema. E houve a necessidade de um livro. O livro é esse, bem simples, feito no mimeógrafo da diocese, e as palavras geradoras foram selecionadas, né? Povo, família, comunidade. Esse primeiro livrinho tinha 9 palavras geradoras, e essas palavras iam sendo discutidas. E nessa discussão, as pessoas iam desvelando a realidade. Era um círculo, e no círculo elas iam compreendendo a realidade, quem era o povo, onde o povo está, o que o povo faz, e depois iam fazendo a decomposição em sílabas e formando pequenas frases.
quando chegou na palavra família, eles já formaram a família, vive a fome, e o povo vive fala. Então as pessoas iam desvelando a realidade com esses desenhos bem simples, iam também descobrindo a sua posição no mundo e assumindo de forma crítica uma posição de mudar essa realidade. Então esse livro de todos, simples assim, ele formou a consciência crítica de muitas pessoas nesses 40 ciclos de cultura. E as pessoas com mais consciência crítica da situação foram formando sindicatos, fazendo mutirão de casa, bodegas comunitárias, hortas comunitárias, e foram modificando uma realidade, criando uma rachadura nesses 400 anos de Brasil. Então, as pessoas foram criando essa consciência crítica e passaram a exigir o ensino superior, que aqui chegou em 1983 com uma sala do curso de pedagogia da Universidade Estadual do Ceará. Passou muitos, mais de 18 anos só um curso, para poder as reivindicações conseguirem mais cursos. E no governo Lula e Dilma foram criadas mais 2 universidades públicas e, por iniciativa particular, tem mais 2 universidades particulares. Então, o ensino, a educação em Crateús vem sempre assim, ela avança por iniciativa particular, depois vem o serviço público e assim ela vem crescendo e está até hoje como nós conhecemos. Então, para a gente falar do Colégio Estadual Regina Passos, onde foi a minha formação e também depois como professora, é preciso a gente um pouquinho da história de como surgiu. Em 1934 aconteceu o decreto em que a escola passou através da Iranvera, dos professores, a Iranvera de Luiz Bezerra, os 2 começaram com a escola normal. Logo após esse tempo, em 1942, eles inauguraram a escola. Passou depois um tempo, eles ficou para o patronato. O patronato era através da Diocese de Crateús. Nessa época, quem ficou com o patronato foi o padre Bonfim. Após esse tempo, ficou com a congregação das Irmãs de Santa Teresa, que, através da Diocese, do Conselho da Diocese, em 1971, ele passou a ser colégio estadual. Foi a primeira escola do Estado que começou a funcionar em Crateús. Nessa época, em 1971, faltando pouco, as irmãs que tentaram elas passaram por muitas dificuldades na questão de como educar, que a escola normal, eu me lembro da história que minha mãe contava nesses dias, elas lá tinham um currículo totalmente diferenciado. Isso aí, na época da ditadura militar, foi muito ruim, porque eles viviam, através do batalhão, viviam procurando ver o que elas estavam ensinando. Mas aí elas continuaram na ideia de que seria super importante fazer com que as professoras saíssem as normalísticas, né? Já como professora, naquela época não tinha concurso, e elas saíram para ensinar nas escolas escolares. Nessa época não tinha. Aí em 1971, o Tom Fragoso doou o patrimônio estadual. Aí passou a ser colégio estadual. É diferente. 1942. Já tem muito tempo. Depois eu entrei e fazer curso normal, pedagógico. Nessa época já era normal pedagógico. Então, em 1974, eu terminei. Passei a ensinar em 1976 no Gaspar Duro. Quando foi na década de 80, eu comecei como professora dos pedagógicos. A formação para o ensino do primeiro grau. Lá a gente
tinha salas sempre muito pequenas, principalmente do gênero feminino, né? Quase os meninos não iam fazer para ser professores. Tivemos o Quintal com Arte, que desenvolveu, era o ponto de cultura do Sindicato dos Professores, que fazia roda de conversas, que levava essas rodas de conversas sobre arte e cultura para os bairros, que reunia os artistas, que promovia entretenimento de boa qualidade, com música de boa qualidade, nas noites de Crateús. A partir da fundação da Academia de Letras, nós tivemos um grande implemento de pessoas lançando livros, de novos escritores, realização de eventos focados na temática do livro e da leitura. Então, adiante, mesmo quando veio o tempo negro e a força fez o mal que a força sempre faz, a partir do golpe de 2016, nós temos sobrevivido com esse nosso traço, que é de ser extraordinário, de ser inusitado, de fazer diferente, de fazer com boa qualidade, de fazer com grandeza, de dar ênfase no que é belo, no que é humano, no que é bom para bons amanhãs. Eu passava sempre lá e a gente conversava sobre livros. A gente, quando eu morava antes de morar com o tio, a gente era muito próximo da casa dele. E aí a gente vai para a Glória, o doutor João de Paulo, tudo a gente não vivia ali, eu muito pequena, mas eles já tinham essa convivência. E aí toda vez que eu passava, eu me chamava para conversar. E quando eu tinha alguma coisa para alguma dúvida, a gente ia lá e eu via aquelas revistas, aqueles livros lá, ficando mais interessada ainda. Ele contava as histórias, né? É tanto que quando o lançamento do meu livro, ele foi. No que ele podia ir, ele foi. E ele escreveu um texto a respeito do lançamento dos meus livros. E eu guardei, né, porque saiu no jornal da Crateús. E aí, e outros livros também, na época da Silvana Salles, tinha um jornal que também foi sair as reportagens. A cada vez eu escrevi muita coisa no jornal. Eu escrevi no jornal até muito. Eu escrevia tudo isso aí a partir do momento dessa questão da leitura. Aí eu disse, quando eu me aposentar, aí eu vou colocar o armário literário. Porque em casa eu não fiz. Então o armário literário dos 3 primeiros anos, ele foi em 2000, eu fiz a reforma, em 2012 começou a funcionar. Os 3 primeiros anos foi muito difícil, porque na verdade eu queria só meu negócio era vender os livros. Mas aí foi ficando ruim a questão da comercialização dos livros. Só aí eu comecei a trazer outras coisas para que o armário não ficasse, não acabasse, né? E aí estamos hoje, são 12 anos. Nós não temos muito essa coisa da literatura popular, né? Nós temos aqui alguns nomes que escrevem nesta linha e escrevem muito bem. Eu costumo dizer que Crateús é um lugar abusado. Aquilo que é feito aqui, ainda que feito por poucas pessoas, mas a gente faz com muita qualidade. Então, os nossos poetas populares aqui são nomes como o mestre Lucas Evangelista, que é mestre da cultura, conhecido nacionalmente. São nomes como de Deus Salles, né? Então, daqui mesmo a gente fala em 2, mas são 2 grandes nomes. De Deus Salles, que tem várias dezenas de livros publicados, que empreende acontecimentos nacionalmente, né? E esta característica nossa de ser extraordinário, que pode se dizer abusado, que a gente começou falando disso, se manifesta também culturalmente. No teatro, né? O nosso teatro aqui é um teatro de vanguarda, feito por
certas pessoas, mas os dramaturgos daqui, por exemplo, o Festival primeiro Prêmio Literário para Autor Cearense, premiou 6 textos dramaturgos, 2 eram de Crateús, né? E ainda premiou um literatura de cordel, que foi o mestre Lucas Evangelista, né? E isto é levado para a praça pública, isto é levado para as feiras, isto é levado para os festivais, para os eventos culturais que acontecem por iniciativa do poder público, com apoio dos artistas, ou até mesmo por iniciativa dos artistas. Na gestão do Edneu Salles, no Departamento de Cultura, no final dos anos 80, ele realizava os mergulhos folclóricos, pintava um grande painel, botava lá na praça e levava para lá todas as manifestações culturais que eram possíveis. Quando a FAEC também fez um evento como esse, influenciado por esse estilo, que foi na era de Edneu Salles. Eu também fiz parte, porque eu fiz assessoria para o Edneu Salles, eu pintava aqueles painéis que era colocado como fundo, como pano de fundo desses eventos. A FAEC fez o primeiro e único FAEC da Cultura, também nesta linha de levar para a praça as manifestações. Quando faltou a iniciativa do poder público, aí os próprios artistas se organizaram e fizeram a Expoarte. Levava ali para o anfiteatro da Praça da Igreja todo tipo de manifestação teatral, musical, folclórica. E isso aconteceu durante um bom tempo, né? Nós temos aqui o Paulo Giovanni, que nos anos 90 fez o Blá Blá Bar, né? Era um movimento meio que cultural, meio que social e meio político. E ali os intelectuais, os artistas iam para fazer as rodas de cerveja e também comporem suas letras, suas músicas. Uns cultuarem Raul Seixas, né? Nós temos um amigo ainda vivo, que o nome dele é Antenor, mas ele era tão fã do Raul Seixas que todo mundo passou a chamá-lo de Raul, né? E ainda hoje é o Raul, né? Luiz Bezerra era um filho de uma mente muito evoluída. O seu Hermínio queria que ele fosse médico. Ele chegou a frequentar a faculdade no Rio de Janeiro, mas ele chegou numa das férias aqui e disse para o pai que não queria ser médico não, porque ele não se sentia bem, principalmente nas aulas de anatomia. Ele nauseava e não se alimentava, pensando naquilo ali. E o seu Hermínio disse: bem, se você não quer ser médico, eu não vou mais investir na sua educação. Mas ele tinha a mente evoluída e firmada para ser um educador. E ele fundou então depois o Colégio Crateuense. O seu Ferreirinha inclusive estudou com ele, com o Luiz Bezerra. Depois ele comprou do Dr. João Tomé de Savoy e Silva, que foi um dos engenheiros da ferrovia, comprou este prédio do Regina Pass, que estava inacabado. O professor Luiz Bezerra acabou, construiu e vendeu para o Luiz Bezerra, que instalou aqui a Escola Normal Rural. A Escola Normal Rural ela se instalou em 1942, formou muitas professoras, inclusive a dona Rosa Moraes, a professora Francisca de Araújo Rosa, a dona Águida, centenas de professoras que contribuíram com a educação de Crateús foram formadas pela Escola Normal Rural. E em seguida ele vendeu isso aí para o Padre Bonfim, para a paróquia Senhor do Bonfim. O Padre Bonfim comprou, instalou lá o patronato Senhor do Bonfim. Tinha também era um estabelecimento educacional. Mas o Dom Fragoso, quando chegou aqui, ele doou ao governo do estado o prédio, os equipamentos, doou tudo para o governo do estado na época do César Carlos de Oliveira. E hoje é um colégio estadual. Seria, naquele tempo, uma fonte de renda para a diocese, para a paróquia, mas Dom Fragoso não ligava muito para essas coisas. Entendeu que o estado poderia gerir melhor o Colégio Estadual Regina Pass. Um pioneiro, nada mais, nada menos do que José Coriolano. José Coriolano, no seu tempo, era considerado um dos grandes poetas
deste país. Ele era equiparado ao Gonçalves Dias. Costumava-se fazer esse paralelo. Gonçalves Dias do Maranhão e José Coriolano no Piauí. Então, nós temos esta semente promissora que já nos fez decolar numa postura de grande protagonismo. E nós podemos encontrar aqui, neste livrinho, Crateús 100 anos, que foi escrito em 2011 pela Academia de Letras de Crateús, artigos do Júnior Bonfim e do Juarez Leitão, em que eles citam vários nomes de grandes poetas aqui da cidade de Crateús, grandes literatas, escritores, historiadores. E hoje esse movimento culmina com a fundação da Academia de Letras de Crateús em 2009, que hoje tem seus quadros completos de membros efetivos e tem também membros honorários, membros correspondentes, chegando ao perfil de 50 literatas, o que não é pouco para uma cidade do interior do sertão nordestino. Né? Então, você pode fazer sobre a questão do desenvolvimento econômico da cidade do Trem, né, da estação, fatos também religiosos, como a prisão da Santa, que são também de resistência, né? Aqueles que você escreve, aqueles que você já os tem, você já compartilha nos seus livros. E a ideia de fazer um documentário é de reunir, né? De reunir essas produções de vocês e essas histórias para quando... E difundir, né? Para os estudantes, deixar nas redes da LC, divulgar, exibir aqui para os estudantes, exibir nas escolas, para quando os estudantes ou qualquer pessoa de Crateús quiser saber um pouco sobre essa história,